Salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao Resumindo Além. Meu nome é Felipe. De antemão, peço desculpas pelo cabelo despenteado, pela cara de sono, tá muito cedo. Acabei de acordar, arrumei um tempinho para poder gravar o vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, gente, que são os fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte são fenômenos que simplesmente objetos podem aparecer ou desaparecer. Inclusive, eu vivenciei uma experiência com fenômenos de transporte, que eu vou trocar ideia com vocês no final do conteúdo. Bom, se você está caindo aqui de paraquedas, isso aqui é um estudo geral do livro dos médiuns, do Kardec, segundo do Pentateuco da doutrina espírita. A dinâmica é muito simples, né? O conteúdo vai ficar aqui na tela e eu vou trabalhar em cima desse conteúdo de uma forma mais dinâmica com vocês, beleza, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os fenômenos de transporte, pessoal. Assunto bem interessante. O que acontece? O fenômeno de transporte é quando, acabei de comentar, né? Coisas, objetos no modo geral, eles podem simplesmente aparecer do nada, né? Como se eles tivessem assim, sido trazidos pelos espíritos. E essas coisas, elas simplesmente não estavam lá antes. E de repente, plum! Elas surgem. Ou também pode acontecer o reverso, né? Acredita-se que os espíritos, eles fazem isso com boas intenções, né? Como uma espécie de presente ou até de bom sinal. Só que, pessoal, tem um alerta muito importante nisso aí. Um espírito chamado Erasto, eu vou falar bastante dele aqui nesse vídeo, né? Que foi discípulo do Paulo, o da Bíblia. Esse aí mesmo, né? Ele avisa que esse tipo de fenômeno, gente, ele pode ser facilmente falsificado por mágicos, né? Ou até mesmo por pessoas que tenham um pouco de expertise em enganar, em saber enganar o outro, né? A pessoa que tá ali em contato, que está observando, né? Então, assim, é muito bom ficar bastante atento e analisar toda a situação antes de acreditar, né? Que se por acaso você viu um objeto aparecer ou desaparecer do nada, seja efetivamente algo espiritual, seja um fenômeno de transporte. Para que esses fenômenos eles aconteçam, gente, é preciso sim ter por perto os médiums. Já falamos deles no decorrer aqui do trabalho, né? E eles têm um tipo de energia especial, os fluidos, que também já falamos antes, que pode ser usado pelos espíritos para quê? Para poder fazer com que essas coisas aconteçam, né? Essas pessoas, elas geralmente têm um sistema nervoso, gente, bem sensível, né? E isso facilita bastante a doação desses fluidos, a doação dessa energia. O Erasto, ele fala que para acontecer o fenômeno de transporte, né, é preciso que o fluido do médium e do espírito eles estejam muito bem alinhados, muito bem combinados, né? Como se eles simplesmente virassem uma só força, sabe? De tão alinhados que eles devem estar, né? E essa combinação, ela cria assim uma energia que consegue agir diretamente sobre objetos do mundo físico, né? E assim fazer esse transporte. Só que o Erasto ele também avisa que esse tipo de fenômeno, gente, ele é muito raro, tá? Mais um motivo pelo qual ele mesmo fala que fique esperto, porque ó, tem muita gente que engana. Porque, assim, precisa de uma série de condições ali bem certinhas para que o fenômeno de fato possa acontecer. A energia tem que estar muito bem alinhada, né? Não pode ter nenhuma energia que seja contrária por perto. E o médium, ele tem que estar num nível de concentração muito forte para poder fazer a doação da energia fluídica correta. Galera, segundo o Erasto, os espíritos quase não fazem isso, esse tipo de fenômeno, porque assim dá muito trabalho para eles, né? Como se fosse assim algo muito pesado, que cansa e que também os irrita, gente. É um esforço muito grande que eles têm que fazer para poder, né, manipular a matéria dessa forma. E assim, não adianta só o espírito querer fazer o fenômeno. O médium também precisa estar num estado muito específico, né?
Se o médium não tiver do jeito certo, que precisa para o fenômeno rolar, ele simplesmente não rola, mesmo que o espírito esteja disposto a fazer esse fenômeno. Por isso, é muito mais comum acontecer coisas mais simples, como os demais fenômenos físicos, né? Que a gente já falou até aqui. Batida na parede, objetos se mexendo, né? Porque só precisa de uma manipulação leve de energia, gente. Já o transporte precisa, assim, de várias condições juntas, né? Alinhadas. Inclusive, para se pegar o objeto, né? Tirar o objeto do mundo material nesse processo. Isso é uma coisa muito absurda. Os espíritas acreditam que os fenômenos espirituais eles acontecem por conta, né, dos fluidos especiais parecidos, né, com eletricidade, magnetismo, que os espíritos conseguem manipular e assim, né, agir sobre a matéria. Né? Mas quem não acredita nisso costuma duvidar mesmo quando vê as evidências. Né? É truque, sempre é truque. O Erasto diz, gente, que com o tempo, né, isso aí, vamos lá, quando o livro foi escrito, né? Vamos lembrar que foi 1800 e cacetada. Aqui, 2025. Quando o livro foi escrito, o Erasto, ele diz que com o tempo as pessoas elas vão acabar aceitando esses fenômenos do mesmo jeito que já aconteceu com outras descobertas, que no começo todo mundo achava que era impossível. E de fato, gente, isso aconteceu. Isso acontece. Um outro detalhe muito importante sobre os fenômenos de transporte, gente, eles quase nunca acontecem quando a gente quer ou quando, assim, tem muita gente observando. Isso porque a presença de pessoas que têm essa dúvida, ela pode atrapalhar tanto o espírito quanto o médium na doação e na manipulação das energias, né? Eu falei agora há pouco, essas energias elas precisam estar tão conectadas que elas parecem ser uma só, né? E não pode ter energias opostas, ou seja, qualquer pessoa vibrando na descrença já é um baita atraso para o fenômeno poder acontecer. E o médium, gente, vamos lembrar, ele é a pessoa que, assim, ele serve realmente de ponte entre o mundo espiritual e o material. Ou seja, ele realmente precisa estar muito bem alinhado com o espírito para esse fenômeno poder acontecer. Essas coisas, assim, elas costumam acontecer em ambientes tranquilos, né? Ambientes mais íntimos e sem ninguém preparar nada. Dentro de uma câmera, essas coisas assim, sabe? E, assim, se aparecer alguém dizendo que consegue fazer esse tipo de fenômeno quando ela quer, gente, é bom ficar com o pé muito atrás, né? Porque muito provavelmente é mentira. Outro alerta do Erasto, né? Falei que eu ia falar muito dele. É que basicamente esse capítulo do livro é um papo que o Erasto, ele na verdade, ele intermedia outro espírito, né? Para falar com o Kardec. Ele adverte assim que para os espíritos eles não acreditarem em tudo que eles estão vendo só porque parece ser coisa de espírito. Não é porque parece ser fenômeno que é fenômeno. Mas também, assim, não sair dizendo que tudo é uma mentira, né? Ele pede que cada situação seja analisada com muito cuidado, né? Porque, sim, tem manifestações incríveis, né? Dentro das manifestações físicas. Só que também tem gente que engana, cara, que finge, que mente. Ele também critica, gente, quem acha que mostrar coisas sobrenaturais é a melhor forma de convencer quem não acredita. Segundo ele, gente, eu achei isso muito legal. Separei isso aqui pra vocês, gente. É mais fácil tocar o coração das pessoas com sentimento e também ideias, né, do que com espetáculos, cara. Eu achei isso simples, efetivo, direto e sensacional. Mas assim, se forem usar esses fenômenos, né, que seja de um jeito bem claro, né, sem ter margens para dúvida, senão pode dar ruim, o povo entender tudo errado e o cara que usou o fenômeno para fazer com que outra pessoa acredite num fenômeno de transporte, o tiro pode sair pela culatra e ele ser visto como mais um charlatão. Por fim, ele comenta que alguns médiuns eles só conseguem fazer os fenômenos de transporte quando eles estão num transe, cara. Alguns médiuns, não é uma regra,
tá? Quando eles estão num transe profundo, né? Porque nesse estado, o espírito deles, ele se desprende mais facilmente do corpo e isso ajuda a doação e também a manipulação dos fluidos espirituais que fazem com que esses fenômenos eles aconteçam. Nessa parte do texto, galera, fala-se sobre uma conversa entre algumas pessoas e um determinado espírito com a ajuda do Erasto, né? Que faz meio que o papel de assim, um tradutor espiritual, entre aspas. Né? Nessa conversa, eles estão tentando entender como funcionam os fenômenos de transporte, né? Os fenômenos que os objetos são transportados. O espírito que está conversando, que está passando a instrução, a visão para a galera, ele explica que isso só acontece quando o médium ele tem um tipo específico de energia, mas que também pode rolar com outros médiums desde que eles tenham essa energia parecida, gente. Que combine bem com a situação que está sendo envolvida para o fenômeno acontecer. Se o fenômeno demorar um pouco, né, para acontecer, para os objetos aparecerem, desaparecerem, é porque os espíritos eles precisam preparar os fluidos certos, gente. Não dá para fazer essa parada do nada. Pra gente é do nada. Só que para eles já estão ali fazendo um preparo já há um tempo, né? E tem uma parte muito curiosa nisso, gente. Quando o médium ele fica assim, muito curioso, né? Decidido a fazer aquilo acontecer, isso ajuda no processo. É sério, isso ajuda no processo. Por quê? Ele acaba liberando mais energia. E aí os espíritos, como tem mais energia, eles conseguem manipular, né, com menos esforço. Não que isso não seja bastante exaustivo para eles também. Num apanhadão geral, o transporte de objetos eles precisa de uma certa química espiritual entre o espírito que está envolvido, ou os espíritos que estão envolvidos, e o médium, né, a doação de fluidos certa, né, para ter aquela preparação e também um ambiente favorável, sem energias contrárias, ou seja, sem gente duvidando de tudo, né, que gera esse tipo de energia contrária. Nessa conversa também tem um exemplo de um espírito que consegue transportar flores e doces, né? Tirando essas flores de jardins ou os doces das lojas, né? Mas ele, assim, basicamente troca por outros itens iguais, né? Então ninguém sai perdendo nada. Aí o Erasto, ele não concorda com esse tipo de ação, né? Porque ele fala o seguinte, gente, se dá pra colocar um igual no lugar, por que tirar o original? Isso não faz sentido. Esse espírito ele também explica que assim, ele não consegue trazer coisas de outros planetas, né? Outras esferas espirituais, porque o ambiente dessas esferas é muito diferente do nosso, né? Aqui na Terra ele pode trazer coisas de qualquer lugar, é o que ele diz, né? E quando esses objetos eles ficam assim invisíveis por um tempo, né, é porque eles estão cobertos, entre aspas, por uma mistura de energia do médium e do próprio espírito que impede com que a outra pessoa veja, né? Aí quando chega a hora certa, eles simplesmente aparecem. O Erasto ele também reforça umas explicações do espírito que está ali no contato, dizendo que esses fenômenos espirituais eles não acontecem fácil, né? Eu já falei isso algumas vezes. Eles exigem bastante esforço, né? Uma energia especial e tudo mais. Quando o fenômeno não acontece de forma natural, fica assim, mais difícil dele ser feito. Ele explica também que o peso dos objetos não atrapalha os espíritos em realizar o fenômeno de transporte, né? O que realmente importa é se tem fluido suficiente disponível para que eles consigam fazer esse transporte, carregar as coisas, devolver as coisas. E por final, ele também lembra que alguns fenômenos da natureza, gente, podem até influenciar o lado espiritual, né? Só que nem tudo dá para colocar na conta dos espíritos, né? Muitas vezes são ações humanas, né? Distrações, bagunça e tudo mais. Só que esses fenômenos, eles realmente podem acontecer. Falei para vocês que no finalzinho ia compartilhar uma experiência que eu tive. Foi o seguinte, a galera mais nova deve conhecer por jogar, né, ou até ver amigos jogando. Os que têm filhos, a galera mais velha também deve conhecer porque as crianças gostam muito de
jogo de carta, né? Tinha as cartas de Pokémon, né? Que criança muito gosta, mas também tem o cenário competitivo de jogo de carta. E eu jogava, né, o card game, que é o que chamo de jogo de cartas, de Pokémon. Um certo dia, tava eu e um outro amigo meu, ele também é espírita, e a gente estava montando os decks, né, as estratégias certas que a gente ia participar de um campeonato local e tudo mais. A gente estava na varanda aqui da minha casa, fica aqui em frente. E nesse conjunto de cartas tem umas moedinhas de papelão bem pequenininhas, que são os tokens. Eu infelizmente não tenho mais, né? Eu dei tudo pra minha sobrinha, né? Minhas cartas eu parei de jogar, eu dei tudo pra ela. Mas são umas moedinhas de papelão desse tamaninho, que marcam as condições do Pokémon e tudo mais, né? Tá nas regras do jogo. E aí eu tava mexendo e tal, tudo mais nas cartas, e separei uns desses tokens. A gente tinha comido uns biscoitos, estava num prato, um prato de vidro transparente. E aí um token caiu da minha mão. Gente, incrível. Eu olhei, o token caiu. Era um papelão muito fino. Então não tinha, por exemplo, como ele quicar, né? Porque é um papelão fininho. Ele caiu no prato e desapareceu. Sério, eu juro pra vocês, gente. Ele caiu no prato e desapareceu. Esse amigo meu também tava olhando e ele se assustou. E falou, cara, a moeda sumiu. E eu fiquei assustado também. É, cara, a moeda sumiu. Mas a gente já, inclusive a gente estava fazendo na época o estudo de um livro depois desse, que é o Céu e o Inferno, e a gente ficou assustado. Né? Mas caramba, uau, aconteceu. Ok. Né? Passou, a moeda sumiu, a moeda simplesmente sumiu. E aí a gente organizou as cartas e tudo mais, deu o horário dele, ele foi embora. E tinha umas caixinhas onde eu separava os decks por estratégia. Né? As caixinhas, elas ficavam no meu quarto. Quando eu fui pegar uma caixinha para poder guardar o deck que eu ia levar pro campeonato, o que estava dentro da caixinha? O token, a moeda. Impressionante. E eu também imagino que quem já vivenciou os fenômenos de transporte, né, de coisa sumir do nada, e do nada você olhar, aparecer, não achem muito estranho, né? Porque isso aí realmente acontece apesar da raridade dos efeitos. Vocês já presenciaram algum fenômeno de transporte? Já vivenciaram algum fenômeno de transporte? Se sim, comenta aí que são casos bem curiosos e todos são passíveis de estudo. Esse foi o resumo do capítulo 5 do Livro dos Médiuns, da segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa aquele joinha, se inscreve aí para mais estudo. Estou sempre postando vídeo, passa para frente para quem está estudando, para um curioso, para a galera que está precisando reforçar o conhecimento. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Fora da caridade, na salvação. Tamo junto, valeu!